Bem-vindos a esta que então é a segunda temporada do Bloco de Notícias. Estamos novamente com a Dina e com o Roberto e vamos falar mais uma vez daquela que é a atualidade política madeirense, sendo que desta vez não podemos fugir ao tema do momento, que são os incêndios que lavraram na Ilha da Madeira durante cerca de 13 dias. A verdade é que já começam a chegar dados oficiais da União Europeia e podemos afirmar neste momento que já arderam cerca de 5.000 hectares na ilha, que numa ilha tão pequena é enorme. Ardeu cerca de uma grande parte da nossa madeira, da nossa floresta. Enquanto isso, também podemos relatar que uma pequena parte da floresta laurisilva também ardeu, e os especialistas já disseram que vão levar vários anos, décadas até, para recuperar essa pequena parte. Mas para Miguel Albuquerque isto não é um problema, porque não arderam casas nem morreu ninguém. Sim, para Miguel Albuquerque os incêndios foram um êxito. Tanto que ele pôde passar o tempo todo não, mas pôde passar uns dias ali no Porto Santo. Isto é irresponsabilidade política, é preciso apurar responsabilidades. Sim, naturalmente que é preciso apurar responsabilidades por o que isto aconteceu. O Bloco de Esquerda já veio a público dar a sua opinião sobre algo ao longo deste tempo. Como nós dissemos, a culpa não pode continuar a morrer solteira, porque nesta terra, infelizmente, tudo e mais alguma coisa acontece e nunca há qualquer responsabilidade por parte dos nossos dirigentes. E isto também é mau para a democracia, porque quando as coisas falham, e falham da maneira como falharam, há que apurar todas as responsabilidades e tirar relações políticas do que aconteceu. O que aconteceu agora foi mais uma demonstração da inércia do Governo Regional e do Instituto das Florestas em relação à prevenção. Nós temos vários planos, temos vários planos diretores, temos planos para tudo e mais qualquer coisa, uma série de documentos estratégicos e tudo mais, que depois aparentemente não passam do papel. Ou servem para iludir ou para fazer cumprir algumas metas que são importantes, planos que são importantes apresentar, porque é preciso ir buscar este fundo ou aquele fundo da União Europeia para a reflorestação, para isto ou para aquilo, mas depois não se implementa no terreno aquelas que foram as decisões tomadas ou os caminhos a seguir, e muito menos se tira ilações ou se tira conclusões do trabalho que está a ser feito. E nesse sentido, este incêndio, depois o incêndio que tivemos em outubro do ano passado, depois de 2016, depois de 2012, depois de 2010, revela por parte do Governo Regional uma total incompetência na gestão da nossa floresta e, como disse, uma inércia em relação à prevenção, porque é pela prevenção exatamente que temos que começar a agir. Não é depois do mal estar feito andarmos a correr atrás do prejuízo, e já veio o Governo Regional através da Secretária da Agricultura, do Ambiente e da Agricultura, passar-nos a todo o papel de tolos. Tratam os madeirenses como se fôssemos todos burros, dizer que já estavam a começar com campanhas de reflorestação quando os terrenos ainda estão a arder. E isso aconteceu agora, como aconteceu na história das selvagens, em que inventaram um estudo para permitir que os pescadores fossem pescar onde era proibido, com também um estudo em que vimos umas cenas de pessoas atrás da secretária a medir o peixe, mas sem qualquer registro, como é um autêntico atestado que nos querem fazer passar. Nós tivemos ao longo de toda esta semana vários técnicos, pessoas que percebem do assunto, nas televisões nacionais, a contradizer tudo aquilo que o Governo Regional, que o secretário da tutela, que o presidente do Governo Regional dizia nas televisões.
Aliás, eles próprios contradizem-se um ao outro. Um diz que não recusa sim. ajuda, o outro diz que a ajuda Sim. nunca foi, Sim, foi recusada. Sim. Toda a gestão toda a gestão política do incêndio, toda a gestão política do incêndio foi catastrófica. Eu não vou opinar de parte técnica dos incêndios, porque realmente não tenho conhecimentos nessa área, mas aquilo que nós assistimos nas televisões, com técnicos realmente capacitados para falar sobre o assunto, que em tudo contradisseram aquilo que estava a ser feito no terreno, as declarações dos nossos governantes, só vem dar razão ao Bloco e a outros partidos que sempre disseram que o governo regional tem sido incompetente e não tem gerido de forma séria a floresta, que anda à custa, que anda sempre em benefício de determinados interesses, a beneficiar de determinados interesses que estão muitas vezes por detrás de determinadas situações, e que não tem em conta o interesse público, não tem em conta a defesa da população e proteger dos perigos, porque nós vivemos numa ilha que todos nós sabemos tem vários perigos à espreita, tem uma orografia muito própria e há muitos cuidados que é necessário ter. Gostava também, antes de passar para o Roberto, gostava de colocar-te a ti uma pergunta, que é, nós chegamos a nós e aos meios de comunicação uma queixa, uma denúncia do Sindicato dos Jornalistas sobre restrições feitas ao trabalho dos jornalistas nos incêndios, onde apenas o acesso era vedado somente aos meios de comunicação, tanto meios de segurança como pessoas populares da zona poderiam aceder de qualquer maneira. Um governo que fala à boca cheia, e a verdade é que acusa governos como a Venezuela de serem ditaduras, e depois tem ações, tem restrições à comunicação, é assim tão melhor do que a Venezuela? Isto já começa a roçar um pouco na ditadura? Bom, nós fomos daqueles que sempre alertamos que a Madeira era uma espécie de democracia. Não é de agora, desde os tempos de Alberto João Jardim, sempre fizemos essas críticas. Os atentados à liberdade de expressão, os atentados aos direitos das pessoas, a perseguição de pessoas que se filiam ou que se juntam a determinados partidos da oposição, a perseguição a ambientalistas que denunciam atentados ambientais, enfim, uma série de questões que, infelizmente, do jardinismo para o albuquerquismo não desapareceram. Mudaram de roupa e apareceram com uma roupagem nova, mas nem por isso a situação, do ponto de vista democrático, é melhor do que era nos tempos de Alberto João Jardim. Porventura é mais soft, mais suave, mas é na mesma falta de democracia, e desse ponto de vista quero aqui deixar aos jornalistas que estiveram no terreno, além dos bombeiros, além da proteção civil, que defendeu pessoas e bens, deixar uma palavra de apreço e gratidão aos profissionais da comunicação social que ouviram as pessoas, que levaram a voz das pessoas à opinião pública e que foram efetivamente aqueles que foram os fiéis transmissores daquilo que estava a passar no terreno. E desse ponto de vista, toda a solidariedade para com os jornalistas, para com os bombeiros, para com toda a proteção civil, para com todas as pessoas que estiveram e que sofreram com este fogo. Eu penso que nós temos que começar a exigir do Governo Regional que tome medidas, e da Assembleia Regional, que tome medidas no sentido de tomar algumas decisões difíceis, mas que são necessárias. Uma delas é a proibição de lançar fogo de artifício nas mesmas alturas do ano em que é proibido fazer queimadas. Se é proibido fazer queimadas durante o verão, durante alguns meses, por que é que é permitido lançar fogo de artifício? Naturalmente que, dir-me-ão, mas a Madeira tem uma tradição de festividades que faz parte da nossa cultura popular, que faz parte da nossa tradição, e isso está intrínseco naquilo que são os costumes dos madeirenses e dos porto-santenses. Eu tenho muito respeito pela tradição, pela cultura popular do nosso povo, mas também é tradição
as touradas, é tradição matar touros na arena, e há muita gente que se levanta contra essa barbaridade. Ora, tortura não é cultura, no que diz respeito aos animais, mas tortura da população com os incêndios também não pode ser justificado pela cultura de atirar fogos sempre que há uma festividade religiosa ou não religiosa. É preciso que o Parlamento legisle no sentido de proibir fogos de artifícios nas mesmas alturas do ano em que é proibido as pessoas fazerem queimadas. Isto numa perspectiva de salvaguardar aquilo que é o nosso património natural, aquilo que são os bens das pessoas e aquilo que são a vida das próprias pessoas. O que é, não sei se vocês já pensaram nisso, mas o que é também interessante é que o Cardio no Corral das Freiras vem facilitar a implementação do teleférico naquela zona, porque realmente o fogo já destruiu quase tudo o que havia para destruir em termos de património natural. Estou naturalmente a exagerar, mas não deixa de ser curioso que, de facto, nunca mais ninguém falou da implementação do teleférico no Corral das Freiras depois deste incêndio, naturalmente que as prioridades são outras. Mas é interessante também perceber o que é que vão fazer agora relativamente ao teleférico do Corral. Independentemente de ter queimado muita área de património natural no Corral, não devemos, aqueles que são contra a instalação desse teleférico, não devemos desacelerar a nossa luta e, efetivamente, é preciso garantir que não existe uma infraestrutura daquelas que vai criar pressão ambiental sobre o nosso património natural. Por último, dizer que não é aceitável, do meu ponto de vista, pelo menos, que, tendo havido todos os erros que a Dina aqui já colocou, e não vou repetir porque estou de acordo com ela, tendo havido até incúria das nossas autoridades governativas, a oposição, nomeadamente o PS e o JPP no Parlamento Regional, tenham avançado, não com uma moção de censura como deviam ter feito. É o tempo de censurar este governo. Se não é agora tempo de censurar este governo, nunca mais vai ser. Não avançam com uma moção de censura e avançam com pedidos de audição para chamar o Sr. Presidente e o Sr. Secretário da Proteção Civil ao Parlamento, para ouvir explicações, com comissões parlamentares de inquérito que durante 40 e tal anos nunca deram nenhum resultado que não fosse aquilo que o PSD Vai ser desta vez. que o PSD queria. E, portanto, das duas, das três, ou são muito inocentes, o PS e o JPP, ou estão completamente fora da realidade, ou então têm medo de ir a eleições. Têm medo de ir a eleições, nomeadamente o JPP, que cresceu muito e tem medo de perder eleitorado. Desse ponto de vista, nós temos que ser claros. Tem que haver, houve aqui uma série de... Eu não estou a falar do ponto de vista da proteção civil, porque eu não preciso de proteção civil. Mas houve aqui várias questões que foram, desde logo, o Presidente do Governo a recusar, numa primeira fase, ajuda nacional. Numa segunda fase, houve a situação do Presidente do Governo, que estava no Porto Santo, vir aqui e voltar para o Porto Santo de férias. Depois é o Secretário da Proteção Civil, que está cá, mas volta ao Porto Santo para fechar a casa. Porque esqueceu-se de fechar a casa, não sei se perdeu a chave, se o que é que foi. Depois houve toda uma série de asneiradas que os governantes fizeram e que se não fossem os bombeiros e a própria Proteção Civil, Deus nos acuda. Felizmente, aí estou de acordo com quem diz que felizmente não houve casas ardidas, nem houve vidas a lamentar. Mas infelizmente houve um património natural incalculável que foi efetivamente destruído e que nós dificilmente iremos recuperar, pelo menos na dimensão que temos. E desse ponto de vista é preciso censurar este governo, e a censura a este governo só pode ser feita com uma moção de censura, e aí veríamos o que é que o Chega quebrado agora, mas aqueles brados do Chega não é nada, o que é que faria o PAN que anda calado como um rato, o que é que faria a Iniciativa Liberal que fala, mas agora até parece que perdeu o pio, o que é que faria o CDS que agora, para se mostrar preocupado, o presidente do CDS e do Parlamento Regional anda aí numa operação de charme junto das pessoas para tentar enganar parolos. Bom, era a maneira de encostar toda essa gente à parede e de realmente quem quer
que este governo saia, que não continue a governar para cometer estes e outros erros, efetivamente aprovasse uma moção de censura, caía o governo e íamos para eleições, e o povo decidiria como sempre decidiu. Espero que não, como sempre decidi. Espero que decida, nessa situação, dar força a outras forças políticas para termos um governo alternativo. Mas, desse ponto de vista, só isto lamento que o PS e o JPP, que têm muita força no Parlamento Regional, para que é que o povo dê tanta força ao PS e ao JPP? Para fazerem isto e para fingirem que são oposição a Miguel Albuquerque, já ia dizer Alberto João Jardim, a Miguel Albuquerque e a Pedro Ramos. É assim, penso que estamos de acordo quando nenhum de nós partilha da opinião de Miguel Albuquerque quando diz que esta operação foi uma operação de sucesso. Foi uma tragédia. E acho que quem já teve, quem vive nas zonas afetadas, quem já teve a oportunidade de lá ir, como nós tivemos ainda o fim de semana passado na encomiada, o primeiro impacto é doloroso. Nós que somos de cá, da nossa terra, que amamos a nossa terra, é doloroso ver a nossa floresta queimada, e como Miguel Albuquerque disse que só ardeu mato, mas ardeu muito mais do que isso. Houve pessoas que nunca vão esquecer os momentos que viveram, houve pessoas que perderam a sua cultura, os seus terrenos agrícolas de subsistência, e depois com as consequências que isso também trará para o futuro, com os perigos iminentes que isso trará em termos ambientais e em termos de catástrofes naturais, porque nós sabemos, é cíclico, a história diz-nos isso. Os técnicos também nos dizem isso, que nos próximos 10 anos, se houver uma aluvião, ou chuvas bastante fortes, há um perigo muito grande para as populações. E nós temos, em várias áreas da Madeira, uma linha muito estreita entre a floresta entre a floresta e as casas. Também porque houve incúria e desleixo e o deixa andar por parte dos sucessivos governos do PSD, que não puseram travões à construção, não estão completamente a marimbar-se para as zonas de risco, temos vários exemplos, aqui no Funchal tem vários exemplos disso, permitindo construções em zonas que não deveria ser, que são autênticas bombas de relógio, em caso de termos alguma catástrofe natural. E não nos esqueçamos que cada vez mais, e acho que temos visto isso em quase todos os anos, com as alterações climáticas, as chuvas fortes são cada vez mais presentes e acontecem quase todos os anos. As alterações climáticas estão aí, são inegáveis. A não ser que sejas liberal, porque é a invenção. Não são só os liberais que... Também há outros que negam as alterações climáticas, mas elas são inegáveis e estão à vista de todos. Nós temos um clima cada vez mais quente, com períodos muito quentes, com cada vez menos chuva, que aqui na Madeira também é uma grande preocupação, e isso para a floresta Laurisilva, e não só, que é o garante de nós termos água nas nossas casas. Temos que proteger essa floresta, não só pelo património que é, mas por tudo o que significa para a Madeira e para os madeirenses, nesse líquido tão precioso como é a água. E, portanto, é preciso, com consciência, com planeamento, falando com as pessoas que percebem do assunto e não com os metendo nos sítios de direção os seus capangas políticos, porque é isso que tem acontecido. Em vários institutos e direções regionais e secretarias regionais, são capangas políticos que não percebem patavina do assunto e vão para lá apenas porque são caciques do PSD, e nós precisamos realmente de constituir uma força que estude, que verifique, que apresente soluções e que as implemente, porque é a vida das pessoas, dos madeirenses, que está aqui em risco. E é preciso mudar de paradigma, envolver também a população nessa prevenção. O Funchal deu um bom exemplo depois dos incêndios de 2016. Na altura, quem estava na Câmara era a coligação Confiança. Deu um bom exemplo com a criação das forças locais que existem no Corral dos Romeiros, em que envolveu a população na proteção do seu
da sua zona de habitação. E isso é algo que pode e deve ser replicado, porque as pessoas não sabem como reagir ou estarem preparadas para reagir quando uma tragédia dessa natureza ou de outra natureza possa acontecer. Acho que, para concluir, acho que importa dizer que os nossos governantes tentaram fazer passar os madeirenses por parvos. É isso que aconteceu, porque acho que é muito fácil perceber quando um governante não está no local onde está a haver incêndios desastrosos porque achou que fazia mais sentido estar no Porto Santo de férias, ou porque outro, como Pedro Ramos, volta atrás porque se esqueceu de trancar a casa. Acho que isto é quase fazer os madeirenses passar por parvos, mas a verdade é que nós não somos parvos e que sabemos as consequências que isto tem neste momento e que vai ter com as chuvas. E acho que resta dizer que esperemos que os madeirenses, tal como nós, não se esqueçam, porque tudo aquilo que vier de deslizamento de solos, toda a biodiversidade que foi perdida, tem um culpado. Obviamente Miguel Albuquerque e Pedro Ramos não foram eles que lançaram o foguete, mas eles são os culpados de ter deixado tudo arder. E isso nós não vamos esquecer e o Bloco não vai esquecer. Passando também, é engraçado como estes temas acabam por ir dar tudo ao PST, porque são, de uma maneira ou de outra, responsáveis por quase tudo. Vamos falar sobre a ideia, alucinada ideia de ter um parque de estacionamento subterrâneo numa cidade que está cada vez mais congestionada. Estamos cada vez mais cheios de carros, sejam de populares, sejam principalmente de rentacarros. A ilha está a ficar inundada de carros e já é impossível circular dentro da cidade em carros durante grande parte do dia, e até o próprio transporte público acaba por sofrer por causa disso. Parece-vos que a solução para isto é criar mais lugar para carros na cidade? Parece-vos que faça sentido esta proposta de criação de um parque subterrâneo ali na... Não, essa proposta a pessoa nem sequer tem palavras. Quando o Pedro Calado sugeriu ou fez essa promessa durante a campanha eleitoral em 2021, a pessoa ficou sem palavras, tão ridícula que era, até porque, primeiro, porque está ali em causa um património cultural e arquitetónico histórico de valor incalculável, e as consequências que isso poderia trazer para aquele espaço. Nós temos ali uma das mais belas praças de Portugal. Não são os madeirenses que o dizem, não são só os madeirenses que o dizem, e seria até seria um crime até paisagístico também fazer daquela praça um parque de estacionamento, ou fazer naquela praça um parque de estacionamento subterrâneo. Não me parece, quer dizer, também não sou técnica, mas não me parece que seria muito viável ter 1500 estacionamentos por baixo daquele espaço. Mas isso leva-nos também para... temos que pensar que cidade é que queremos. Queremos continuar a ter cada vez mais carros. Todas as cidades europeias estão a afastar os carros. Nós, aqui na Madeira, estamos em contra, não é só em relação à mobilidade, mas estamos em contraciclo contra aquilo em contraciclo com aquilo que está a ser feito em todas as cidades, ou muitas cidades europeias, que é privilegiar o transporte público. E aqui também, mais uma vez, a importância de nós termos soluções para mitigar as alterações climáticas, porque elas estão aí, nós não as vamos conseguir mudar, podemos mitigar os seus efeitos, e a aposta no transporte público e retirar os carros, ou o máximo de carros dentro da cidade, com a aposta noutro tipo também de mobilidade suave, é algo que tem de ser feito urgentemente. O Funchal está um caos em termos de trânsito. Se fizermos uma aposta maior no transporte público, que tem de ser reforçado, porque foram adquiridos vários autocarros recentemente pelo Governo Regional, criou-se aquela rede... Estão a dizer desarrasal, curiosamente. Curiosamente. Nenhum deles ecológico. Exatamente. Curiosamente. Criou-se aquela rede, compraram-se autocarros, mas ainda são muito poucos, porque os autocarros estão a abarrotar.
em determinadas horas do dia, ainda não sequer começaram as aulas, em determinadas horas do dia é impossível conseguir entrar dentro de um autocarro. Sim, porque eles não aumentaram a oferta, Não simplesmente substituíram aqueles que já existiam. Não aumentaram a oferta. Disponibilizaram, e bem, do nosso ponto de vista, que o passe fosse gratuito. Do nosso ponto de vista, até isso poderia ser alargado, mas naturalmente é preciso primeiro criar as condições, não é? Criar as condições para que isso aconteça. Mas não aumentaram a oferta, quer em número de autocarros, quer em número de carreiras, e claro que anda muita gente a reclamar, porque depois andam todos feitos de sardinha em lata e põe-se em causa também a segurança das pessoas. A verdade é que são mais confortáveis, mas de que é que nos serve ser mais confortáveis? Estamos literalmente encostados uns contra os outros, porque não há espaço para ninguém. Nas horas de ponta, não me parece que seja muito confortável fazer distâncias longas, de pé, nas vias rápidas. Coloca-se aqui também várias questões de segurança em relação aos passageiros. Passando então para o próximo tema, porque estamos... Não, só para isso, só para dizer alguma coisa sobre isso. Dizer que não é preciso ir, como o povo costuma dizer, não é preciso ir a Coimbra tirar um curso para perceber que máquinas a escavar o largo do município, terra a ser retirada dali, que toda essa movimentação, e nem sequer falo dos carros, e isso o Cadina disse, já disse, e tem toda a razão, mas só o retirar dali todo esse material, meter ali escavadoras, meter ali caminhões a retirar, isso vai mexer, para que as pessoas percebam bem, isso vai mexer com as estruturas dos edifícios em volta, muitos deles já com séculos de existência, muitos desse nosso património. É a igreja do colégio, é o colégio dos jesuítas, é o Museu de Arte Sacra, é a Câmara Municipal do Funchal. É natural, é quase certo, não é preciso ser geólogo ou outra coisa qualquer para perceber isso, é quase certo que essas estruturas vão ficar abaladas e vai haver danos irreversíveis nessas infraestruturas à volta, e portanto é mesmo essa ideia é uma ideia que eu acho que foi lançada para ver se pegava, mas por ser uma intenção criminosa não podemos deixar que vá avante, e essa é mais uma batalha que, se tivermos que travar, naturalmente travaremos, e temos eleições autárquicas para o ano, onde o Bloco de Esquerda, com as suas listas ou integrado numa coligação ou apoiando o movimento de cidadãos, irá naturalmente travar essa batalha. Sem esquecer que a grande maioria das vezes, quando se realizam escavações no centro da cidade, tendo em conta que é uma cidade histórica, são muitas vezes encontrados artefactos no solo. Claro. Sim, além disso, há ali vários interesses ali à volta. Nós temos cada vez mais hotéis de cidade que precisam de estacionamento para os seus hóspedes, e há ali muitos interesses à volta. Além de que convém queria só lembrar uma coisa: não permitiram o Lidl na Cruz Vermelha por causa do trânsito, alegando os problemas de trânsito. Querem criar um parque de estacionamento de 1500 lugares em pleno coração do Funchal, e portanto 1000 metros abaixo. Não sei qual é a ideia peregrina, além de que muito dificilmente a Direção Regional de Cultura tem maneira de viabilizar essa intenção, quando também no passado recusou uma intenção na altura da mudança, salvo erro, de fazer umas pequenas alterações no passeio daquela praça. Bom, estamos a chegar mesmo ao limite do nosso tempo. Mais uma vez, a todos muito obrigado. Vamos certamente estar aqui para a semana. Este é sempre o teu espaço de conversa e de comentário político. Lembrem-se que a política é feita de todos e para todos, e cabe a nós, se assim quisermos, fazer da Madeira um lugar melhor. Certamente vamos voltar na próxima semana, e obrigado por estarem desse lado.